Vocês estão me escutando, né, direitinho? Então, bom dia a todos, né? Desde já eu quero agradecer, né, a presença de todos aqui no colóquio, agradecer aqui a presença do professor Ramon Torquato, né, que nos dá a honra, né, de participar do colóquio dessa semana, né? E o professor Ramon, ele possui graduação em Engenharia de Materiais, em mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais, todos pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente, ele é professor adjunto 4 da Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Também é professor da pós-graduação na Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em automação eletrônica de processos elétricos e industriais. Desenvolve pesquisas com materiais elétricos e magnéticos na produção de dispositivos de controle e de proteção, NTC, PTC e VDR, e sensores de temperatura com filmes poliméricos. Desde já, Ramon, agradeço sua disponibilidade e a sala é sua, fique à vontade. Então, tá bom. Mais uma vez, professora Verônica, eu agradeço pelo convite, tá bom? E para mim, como eu estava falando para vocês alguns segundos anterior, para a gente esse momento de trocar ideias, mesmo de forma remota, é bastante salutar e também dentro desse contexto bastante importante também. Então, eu agradeço o convite, para mim é um privilégio ter contato com outros colegas também, ter contato com a universidade aqui, vizinha nossa aqui, né, aqui em Pernambuco, em Cabo Santo Agostinho. Então, para mim é um privilégio, tá bom? Eu terei aí 1 hora, não é isso, Verônica, para desenvolver aqui o que eu apresentei. Não é isso, Verônica? 1 hora, né? Isso. E, como eu tinha falado, obviamente é um colóquio tem uma característica de um bate-papo. Eu tentei montar a minha estrutura de apresentação dentro desse contexto. Vai envolver também um pouco de ciência, do que a gente trata aqui, porque eu sou professor da disciplina Propriedades Físicas dos Materiais, isso tanto na graduação como também na pós-graduação. Então, vai envolver um pouquinho de ideias físicas voltada para a engenharia, né? Toda essa estrutura, esse conteúdo que a gente leciona as ferramentas da física voltada para a engenharia. Então, a gente utiliza essa ferramenta física para tentar contextualizar dentro do ambiente da engenharia. Então, eu vou tratar também um pouco sobre essa ciência que é a física, transformando isso em tecnologia, que é exatamente os resultados dessa pesquisa que a gente trabalha e também a transformação dessa ciência em produto, tá bom? Então, a nossa apresentação é dentro desse contexto, beleza? Tá bom? Ok. Então, pronto, então eu vou começar aqui dentro desse... E qualquer dúvida, se quiser interromper, fica à vontade também, pode interromper sem nenhum problema. Okay. A imagem está chegando direitinho aí, né? Sem nenhuma distração. Tá tudo ok. Então, vamos lá. Bom, colóquio da pós-graduação em Engenharia Física, né? Que é exatamente aí o de vocês, aí, a pós-graduação de vocês. Aí eu vou começar exatamente a parte da ciência, né? Queira ou não queira, a engenharia de materiais envolve estar de forma paralela trabalhando com a ciência. A engenharia de materiais é aquela engenharia que dá base, eu sempre falo isso para os meus alunos, até como uma forma de motivação, que ela dá base exatamente para as outras engenharias. Dentro do contexto moderno, a engenharia de materiais é essa engenharia que dá essa base. Por que dá essa base? Porque ela além de tratar com a engenharia, que é essa transformação da ciência em um produto, ela trabalha também com a ciência da matéria, entendeu? Que as outras engenharias também trabalham, mas não de forma tão aprofundada como a engenharia de materiais dentro do ramo das ciências dos materiais. Então, sempre na minha fala, em aulas, ou um convite como esse convite aí do colóquio, eu sempre faço questão de tratar sobre isso. A ciência de materiais também, a engenharia de materiais, melhor dizendo, também trabalha dentro desse contexto da ciência, né? Agora, a ciência com o objetivo de transformação, com o objetivo de atingir tecnologia. E eu sempre falo uma frase também, que a tecnologia só desenvolve se a ciência dos materiais também se desenvolver. Então, por isso que nesse slide inicial, eu coloquei essa ideia lá da ciência, né? Do conhecimento. E você ter o conhecimento da dinâmica do seu material. Se você propõe
a manipular o material, se você propõe a fazer mudanças no material, você precisa ter o conhecimento daquele material. E o conhecimento daquele material é as ciências dos materiais, tá bom? Então, dentro das ciências materiais, você transforma em tecnologia. Entende a ciência para transformação em tecnologia. E tecnologia envolve tanto instrumentos, que tecnologia é instrumento, na verdade, os equipamentos que eu vou estar utilizando para transformar esse conhecimento em um produto, e, obviamente, também envolve investimento e retorno também dessa ciência e tecnologia em um produto. Tá bom? Então, essa ideia inicial, eu faço questão sempre de falar que a engenharia está relacionada exatamente dentro desse contexto da ciência. Aí eu coloquei, já que o nosso foco do meu trabalho, da minha origem de pesquisa, né, desde o curso técnico que eu fiz em eletrônica, passando pela graduação em engenharia de materiais e a pós-graduação, sempre envolveu algo dentro do contexto da eletrônica, tá bom? Então, eu fiz aqui um apanhado de forma rápida, a evolução da eletrônica, né, que vai desde da ideia lá da ciência até a tecnologia mais atual hoje, que é a tecnologia de chip. Então, a eletrônica, que é a manipulação dos elétrons, e quando eu falo manipulação dos elétrons, é você controlar o fluxo de elétron, controlar o direcionamento do elétron, controlar, além da direção, o sentido dessa corrente. Isso é eletrônica, que é um pouco diferente de eletricidade, do estudo da eletricidade, que você não tem tanto esse controle, tanto essa manipulação. Então, todo esse mundo que a gente vive, o mundo da computação, o mundo dos celulares, o mundo das TVs, o mundo dos rádios, o mundo tecnológico que envolve o mundo da eletrônica, envolve a manipulação dos elétrons ou a manipulação dos íons, né? Que é exatamente a eletrônica. Só que essa eletrônica ela iniciou através de um sistema valvulado, que é esse sistema aqui, através de válvulas. Só que esse sistema valvulado ele tem alguns problemas que, na época, não era tanto problema assim. Quer dizer, era um problema, mas se a gente for transmitir para a época de hoje, seria uma coisa absurda, né? Porque, por exemplo, a tecnologia, usando a tecnologia para aplicação da eletrônica, essa manipulação, esse controle dos elétrons, eu estou utilizando, por exemplo, as válvulas eletrônicas, além de você puxar muita potência da rede elétrica, que isso é um problema fundamental, atual, que é exatamente rendimento energético, tudo que envolve pesquisa, envolve transformação, tem que estar relacionado à eficiência energética. Então, as válvulas hoje em dia é algo que não se pode mais falar, porque ele consumia muita energia. Além do mais, dava um atraso em termos de funcionamento, até ele atingir o funcionamento de forma adequada. Eu acho que alguém já ouviu falar que ligava, às vezes, uma TV em válvula, você tem que esperar um certo tempo para ela atingir uma determinada temperatura, uma determinada condição de trabalho, para que ele pudesse transmitir a imagem, o som de forma adequada. E, além do mais, ocupava um espaço razoável dentro da placa de circuito impresso. Ou seja, era uma tecnologia que era interessante naquele momento, porém, precisava de uma revolução. E aí sim é onde entram os materiais, nesse caso é mais específico, os materiais cerâmicos, ou os materiais semicondutores, porque aqui não era feito de materiais semicondutores. Aí, através desses três cientistas, eles começaram a desenvolver o primeiro transistor baseado nos semicondutores, tá bom? Nos semicondutores. A ideia dos semicondutores está exatamente na largura do seu gap, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Como a largura do gap, que é uma transição entre a banda de valência para a banda de condução, esse tamanho desse gap, ele não é tão alto assim, em comparado a um material isolante. Então, eu posso manipular o pulo desses elétrons para a banda de condução de forma razoável. E, consequentemente, eu posso manipular esses elétrons. Porque quando o elétron vai para a banda de condução, ele se torna um elétron praticamente livre. E se eu aplico um campo elétrico externo, né, porque na hora que eu, por exemplo, o que é um campo elétrico externo? Eu coloco lá uma tomada do meu notebook, eu ligo o meu celular lá na tomada, carrego a minha bateria, aquela bateria ela vai fornecer um campo elétrico. Qual é a finalidade desse campo elétrico? Exatamente manipular esses elétrons para dar as informações que a gente deseja. Tá bom? Essas informações que a gente deseja. Se eu colocasse, por exemplo, um material que não tivesse gap nenhum,
com o material condutor, eu não tinha essa possibilidade de manipular. Se eu coloco um material que tem um gap muito largo, quando eu falo gap, um gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução, ficaria complicado para eu levar um elétron da banda de valência para a banda de condução. Então, o semicondutor se encaixa perfeitamente dentro dessa ideia. Então, foi exatamente o estudo nos semicondutores que foi desenvolvido o primeiro transistor. Então, isso aqui foi uma revolução. O que não era feito em material semicondutor, agora eu estou fazendo através de material semicondutor. Obviamente, isso aqui é um protótipo, né? Isso aqui, obviamente, que dentro de um contexto da eletrônica não se usa, mas é um protótipo de laboratório. Depois dessa revolução, o que acontece com a tecnologia e também com a ciência? Começa um processo de evolução. Então, desse transistor aqui, altamente no protótipo, surgiu um novo transistor, algo mais bonitinho, com encapsulamento mais adequado, os terminais mais adequados para você colocar na placa de circuito impresso, e depois começou a evoluir mais ainda. No lugar de você ter um dispositivo discreto, como é um caso aqui de um transistor, agora você começou a integrar esses dispositivos. Então, começou a integrar com a quantidade X de dispositivos, depois essa quantidade X de dispositivos começaram a aumentar dentro desse encapsulamento. Hoje em dia, a gente tem circuito integrado como isso aqui é um circuito integrado bem básico. Você tem circuito integrado com uma quantidade de componentes dentro desse circuito integrado, mais de 1 milhão de componentes ali dentro. Certo? Obviamente que vai gerar um efeito colateral, que é o efeito Joule. Mas aí os cientistas começaram a trabalhar dentro desse contexto também para tentar dissipar essa potência que é gerada também dentro desses circuitos integrados. Então, iniciou com a válvula, né? Depois uma revolução, um transistor à base de semicondutores, uma melhorada, evolução, começou a integrar, hoje já temos um chip com uma certa quantidade de componentes lá dentro, hoje temos microprocessadores, microcontroladores, com milhões de componentes ali dentro, fazendo com que os nossos equipamentos eletrônicos sejam mais eficientes em termos de transmissão de dados, como também de consumo de energia. Mais uma vez, aí os 3 cientistas que trabalharam nessa descoberta, nessa revolução, tá bom? O transistor, mais uma vez, com outra perspectiva, e eles ganharam o Prêmio Nobel em 1956 por essa descoberta, essa revolução, e a gente deve muito a eles, aos 3, exatamente por essa descoberta, porque toda a eletrônica tradicional, né, que nós temos hoje em dia a eletrônica moderna, que envolve você inserir, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aí também, inserir outras propriedades dentro dos semicondutores, que é a tecnologia, que é a eletrônica moderna, que é a espitrônica, a fotônica, que envolve outras propriedades dos materiais para exatamente melhorar o rendimento desses materiais em termos de velocidade, em termos também de consumo de energia e de espaço também, já que eu vou estar integrando esse material dentro de um dispositivo que eu não posso aumentar demais, senão eu vou estar ocupando o espaço da placa de circuito impresso. Bom, daí começou o desenvolvimento dos equipamentos, né? O celular, apesar que essa imagem do celular aqui já é um pouco antiga, os notebooks, agora esqueci o nome, as fibra óticas, né, que utiliza a fotônica, equipamentos de automação, aqui no caso um inversor de frequência, aí um motor, sensor de presença, TV utilizando LEDs, utilizando outras tecnologias, outros CIs utilizando a tecnologia SMT, que você não precisa furar a placa de circuito impresso, você solda esses componentes na superfície da placa. Aqui ao lado dele, um capacitor SMT, capacitor bem pequenininho, com propriedade dielétrica, quando você tem uma constante dielétrica altíssima, consequentemente você pode diminuir o tamanho desse componente, ou seja, qual é o foco? Onde é que eles querem chegar? Equipamentos pequenos, que consumam pouca energia da rede elétrica ou da bateria, que tenham um alto rendimento energético, e que consiga integrar uma maior quantidade de componentes dentro do mesmo encapsulamento. E a ideia também é que você possa integrar outras propriedades naquele mesmo componente, porque aí você ocupa menos espaço e aí você vai estar trabalhando com 2 propriedades ao mesmo tempo. Por exemplo, a espitrônica tem essa ideia, propriedade elétrica, ou propriedades semicondutoras, e propriedade também magnética, né? Já que o semicondutor, ou a semicondutividade, remete a propriedades elétricas.
não propriedades magnéticas. Propriedades magnéticas eu vou estar utilizando, por exemplo, para a fabricação de um HD, para ser utilizado para gravação magnética, e aí vai. Por que não fazer um dispositivo que consiga manipular os elétrons, como o semicondutor faz, e também gravar informação? E aí eu posso ter um único dispositivo fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo e ocupando menos espaço e consumindo também menos energia da rede elétrica, tá bom? Então, o trabalho, a convergência da eletrônica moderna está dentro desse contexto, e aí os cientistas estão trabalhando com tudo em cima disso aí, tentando desenvolver materiais que façam isso aí, o dispositivo que faça isso. E é por isso que a engenharia de materiais, ela entra de forma direta nesse contexto. Por quê? Porque ele que vai desenvolver o material e vai dizer, ó, o engenheiro eletricista, ó, o material que eu posso entregar para vocês é com essa característica aqui. Se você colocar essas condições nominais de trabalho, ele vai dar determinados resultados ou vai dar determinados feedbacks daquilo que você deseja para o seu projeto eletroeletrônico dentro das especificações que a gente vai dar. Especificação de tensão, de corrente, tempo de resposta, de tamanho, de potência, essas coisas todas. Tá bom? Bom, os primeiros semicondutores, a gente vai fazer uma apanhada aqui dentro do contexto de semicondutores, porque o semicondutor é a matriz, né? É a matriz desse controle, dessa manipulação, como a gente vem falando. Então, os primeiros semicondutores que foram estudados foram os semicondutores de germânio e os semicondutores de silício, tá bom? Que são os mais, vamos dizer assim, os mais tradicionais, tá bom? E cada um deles tem algumas características que é bom para determinadas aplicações, porém, às vezes, não é bom para outras aplicações. Vamos começar aqui, por exemplo, do semicondutor de germânio, que foi também bastante utilizado também, bastante também estudado também, né? A faixa proibida dele é a energia do gap, lembrando que essa energia de gap é uma região proibida, a região proibida para a matriz, porém, se eu dopar o germânio, aquela região proibida, que a gente chama de gap, não é proibida para uma impureza, por exemplo. Né? O que seria da eletrônica, o que seria das ciências materiais sem as impurezas, não é verdade? Às vezes a impureza remete a algo pejorativo, mas dentro do contexto da ciência e da engenharia, ela é fundamental, principalmente na área da eletrônica. Se não fosse as impurezas, eu não teria os equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje em dia. Tá bom? Então, a faixa proibida ou de energia de gap, a energia de gap é muito reduzida, 0,66 eletronvolts. Isso é ruim para uma situação e boa para outra. Ela é ruim para uma situação porque ela fica muito sensível à variação de temperatura, porque a temperatura externa ela pode fazer com que a mudança de condutividade do germânio possa ser influenciada demais devido à variação de temperatura. Então, se eu utilizo um semicondutor para um controle, então eu não quero que a variação de temperatura comece a modificar a sensibilidade ou vamos dizer, o controle daquele dispositivo, daquele equipamento. Por exemplo, se eu colocar numa determinada temperatura, ele vai funcionar de um jeito. Se eu colocar em outra temperatura, ele vai funcionar de outro jeito. Então, isso não é interessante. Isso não é um equipamento que tenha estabilidade em termos de controle. Quando você tem um gap razoavelmente estreito, você fica muito susceptível a uma variação de temperatura, quando ele é intrínseco. Quando você coloca impureza, você pode minimizar o efeito da temperatura. Porém, esse gap mais estreito, ele remete a uma maior velocidade. Então, quando você quer um dispositivo com velocidade um pouco maior, um semicondutor feito de germânio, ele é bem interessante para esse tipo de aplicação, tá bom? Por isso que alguns projetos elétricos utilizam semicondutores de germânio em detrimento de silício, devido a essa questão do gap. Claro que isso aí, uma hora não dá tempo para a gente falar muita coisa, mas dá pelo menos para ter uma ideia, tá bom? A corrente reversa da junção é relativamente elevada devido ao baixo gap, já utilizando o dispositivo, que todo dispositivo eletrônico envolve o processo de junção. O primeiro tópico aqui, eu estou tratando dele intrínseco, só o germânio. Aqui eu estou tratando o germânio tipo N, por exemplo, que vai formar uma junção, e não é interessante você ter uma corrente reversa. A corrente reversa é uma corrente que você não tem controle, tá bom? A temperatura máxima da operação do dispositivo fabricado em germânio é abaixo de 100 graus Celsius, devido ao fato da junção ser alta e crescer com a temperatura. Já no caso do silício, você tem um gap maior, em torno de 1,12 eletronvolts na temperatura ambiente. Consequentemente, você perde um pouquinho em termos de velocidade, porém,
você diminui também a sensibilidade com relação à temperatura. Tanto que a temperatura é um pouco maior. E também, em termos de fabricação, se torna um pouco mais barato, porque o silício também tem uma certa mudança natural em comparação com o do germânio, tá bom? E também o silício também é bem mais estudado. Porém, na eletrônica moderna, o silício tem algumas limitações, tá bom? Algumas limitações. Porém, é o mais conhecido e também ainda é o mais utilizado. Bom, existe uma lei empírica, que é chamada lei de Moore, né? Esta lei diz que a capacidade de processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses. Essa é uma lei puramente empírica, tá bom? Então, ele diz o seguinte, a cada 18 meses eu vou duplicar a quantidade de transistores e componentes eletrônicos dentro de um circuito integrado. Então, imagina isso aí. Aqui eu coloquei, aqui esse gráfico que está embaixo, já está bem atrasadozinho, tá bom? Então, você tem equipamentos que já trabalham com mais de 100 milhões um bilhão, na realidade, né? De componentes integrados dentro de um chip. Tá bom? Então, isso aí em 2010. Então, essa lei, que é uma lei puramente empírica, ela diz que a cada 18 meses a quantidade de dispositivos aumenta dentro desse circuito integrado. Então, isso é um grande desafio para a ciência dos materiais, é um grande desafio para os cientistas da computação, os cientistas eletrônicos, bom, da área de elétricas, porque qual é o problema? Primeiro, a questão de espaço, né? O chip, você não pode ter um chip muito grande. Outra, a questão da dissipação de energia, porque há uma movimentação de elétrons. Na hora que você tem uma comunicação, na hora que você mexe no teclado do seu computador, você está modificando a condutividade com informação em bit, em bytes, que nada mais é do que uma variação de condutividade. Essa variação de condutividade vai através de informação, ou vai através de fluxos de elétrons. Esse fluxo de elétrons gera colisões. Se gera colisões, gera efeito Joule. Só se ele tivesse uma fase de supercondutora, que não é o caso aqui. Então, vai gerar aquecimento. Esse aquecimento é algo que precisa ser dissipado. Então, por isso que os microcontroladores, os microprocessadores sempre tem um cooler em cima deles, exatamente para ajudar nessa dissipação, para exatamente não danificar, não queimar esse microcontrolador, esse microprocessador, tá bom? Porque é um grande desafio, tá bom? De tratar sobre essa quantidade de integração de componentes dentro desse circuito integrado. Bom, e aí outras imagens de equipamentos eletrônicos, de chips, né? A tecnologia SMD, os equipamentos eletrônicos e tudo mais. Aí eu fiz uma pergunta que já respondi anteriormente. Então, o que é eletrônica? Eletrônica tradicional e a moderna é manipulação dos elétricos. Manipulação dos elétricos. E a manipulação é exatamente dizer para onde ele vai, é isso que o dispositivo eletrônico faz. Por exemplo, um diodo, que é o dispositivo mais simples da eletrônica, utilizando semicondutor. Ele vai dizer, o fluxo da corrente vai ser da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, dependendo da polarização que você fizer nesse dispositivo. Então, o que faz isso aí é exatamente da forma que você polarizou, da forma como você dopou esse material e da forma também como você aplica esse campo elétrico nesse material para orientar essa eletrônica. Dentro da importância da eletrônica, isso quer dizer que eu posso fazer com que eu alimente um equipamento eletrônico, que eu possa gerar uma informação que eu possa ver, ou possa ouvir, ou possa até sentir, manipulando esses elétrons. Isso é o que é eletrônica, tá bom? Então, eu vou ter o diodo, vou ter o transistor, vou ter o tiristor, vou ter... Não o varistor, porque o varistor é um dispositivo de proteção, vou ter um termistor, e aí você tem uma família de componentes eletrônicos exatamente ajudando para cada um fazendo o seu papel, você manipular de forma adequada e você tem a informação que você deseja também de forma adequada. Beleza? Bom, aqui eu vou passar logo tudo, o transistor, já com encapsulamento mais bonitinho, né? O transistor ele é um equipamento que serve para amplificar sinais, serve também para fazer processo de chaveamento. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático nosso, né? Antigamente você tinha, quando você ia ligar um equipamento na tomada, você ficava preocupado se o equipamento era 220, 110. Hoje em dia, praticamente, você nem se preocupa mais com isso. Você liga lá na tomada e Zé fini, né?
Na tomada você se preocupa muito com isso. Bom, por que você se preocupa? Porque hoje em dia as fontes dos equipamentos são chamadas fontes chaveadas. E esse chaveamento que faz um dispositivo, por exemplo, como um transistor. Não exatamente esse transistor aqui, que é um transistor bipolar. É um transistor mais simples, com encapsulamento aqui, potência muito baixa, encapsulamento de plástico, mas os transistores MOSFET, com a tecnologia MOSFET, né, que você faz processo de chaveamento, então ele compensa essa tensão. Se o equipamento trabalha com a tensão mais baixa e a tensão da rede é um pouco mais alta, ele compensa essa tensão através do processo de chaveamento. Por isso que às vezes falta até energia na lâmpada, né, fica tudo escuro na sua casa e sua TV às vezes fica ligada quando não falta totalmente, né, dá uma subtensão, né. A sua TV ela fica ligada, né, funcionando porque o sistema da fonte lá fica chaveando, tentando compensar aquela baixa tensão. Obviamente que você não pode deixar muito tempo nessa condição, porque também o equipamento, a fonte não vai aguentar muito tempo chaveando, tá bom? Isso vale também o processo contrário, quando você tem também uma sobretensão, ele tenta deixar com a tensão que o equipamento trabalha. Então, é o transistor que faz isso aí, tá bom? Aqui ele mostra os terminais dele, que é o emissor base e o coletor, né, e ele serve exatamente para controlar, através da polarização, a forma como você polariza isso aí. Obviamente, isso aí já é um engenheiro eletricista que vai fazer esse projeto de circuito, porém, aqui dentro desse encapsulamento, quem desenvolve é o engenheiro de materiais, o tipo de material, como é que ele dopou, que tipo de dopante, qual é a matriz que ele está utilizando, obedecendo àquela ideia que eu falei em termos de velocidade, em termos de faixa de temperatura e tudo mais, tá bom? E aqui eu quis colocar o radinho, que foi uma das primeiras aplicações também desses transistores, que foi a aplicação do radinho de pilha, né? E aí entra também a física do estado sólido, ganhou um grande impulso, porque começou a estudar para melhorar esse tipo também e gerar novos transistores, uma família de transistores, além do transistor bipolar, outros transistores também com outras características também, tá bom? Bom, e aí vem teve a revolução, depois a evolução também na eletrônica, que mostra a placa de circuito impresso, a CPU e tudo mais. Mas aqui eu vou passar na frente, porque eu já tratei anteriormente. Da mesma forma, alguns equipamentos que são exatamente fruto dessa ciência que formou tecnologia e tecnologia em produto. Bom, aí eu vou entrar um pouquinho também em propriedades magnéticas, que também é uma área que eu trabalho também aqui na nossa universidade, no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, que é o PPCEM, que eu trabalho também com a parte de propriedades magnéticas. Fazendo um pequeno link, ou vamos dizer assim, retomada lá com os materiais semicondutores. Os materiais semicondutores servem para esse controle do elétron. Os materiais magnéticos servem para gravação de informação. Então, a eletrônica precisa tanto dessa manipulação dos elétrons, como também eu gravar a informação. Eu preciso gravar, por exemplo, eu gravei essa apresentação aqui, lá no meu HD. Quem é que faz essa gravação? Não é um material semicondutor, e sim um material magnético. Mas quem controla essa informação é um material semicondutor. Ele vai pegar aquela informação que está gravada ali através dos dipolos magnéticos, dos domínios magnéticos que estão lá no HD do meu computador, lá através de um material semicondutor com a magnetorresistência gigante. Ele vai pegar aquela informação que está gravada de forma magnética, vai transformar em um sinal elétrico, aí entra novamente um material semicondutor para manipular essa informação e transformar em uma linguagem que é chamada a linguagem do homem, né, que a gente consegue ver, a linguagem humana, melhor dizendo. Aí, transformar essa linguagem de máquina, que é os bits, os bytes, as variações de condutividade, as variações de polos magnéticos, a variação de campos magnéticos, essa aqui é chamada a linguagem da máquina, e é uma linguagem humana, que a gente consiga, o nosso cérebro consiga traduzir aquilo que está sendo mostrado, tá bom? Para isso, eu preciso pegar essas informações que estão gravadas lá no nosso HD, tá bom? Porque se eu não gravar isso aí, ela vai ficar lá na memória RAM, que é a memória feita de material semicondutor, mas na hora que eu desligar o meu computador, aquela memória é a memória volátil, vai se perder todas as informações que foram gravadas. Por isso que eu preciso de materiais dentro desse contexto eletrônico que consiga gravar essa minha informação, tá bom?
Então, aí tem algumas aplicações de materiais magnéticos, aqui no nossos HD, e também as evoluções também desses HDs também. Vamos ver. Aqui a gente trabalha muito lá no nosso curso também, já em termos de propriedades magnéticas, eu já estou entrando um pouquinho em propriedade magnética, depois mais na frente eu vou fazer a junção dos dois, que aqui no caso dos materiais. Né? Quais são os materiais, os átomos da tabela periódica que têm propriedades magnéticas? São os materiais de íons de transição, né? Os íons magnéticos que têm subnível 3D incompletos, e aí, consequentemente, ele gera um momento angular magnético, de orbital e de spin, que vai gerar um momento magnético. Tanto ele como também os terra-raros. Então, são os dois elementos que são utilizados para fazer o processo de dopagem, por exemplo, em matrizes semicondutoras, para que esse dispositivo tenha propriedade de controle, também tenha uma propriedade também de gravação magnética. Porém, as pesquisas focam mais nos íons de transição, porque eles são bem mais baratos. Porém, quando você quer uma aplicação mais nobre, utiliza terras raras, né? Porque ele tem uma resposta magnética melhor do que uma resposta magnética dos elementos de transição. Isso também seria... a gente teria que ter um pouco mais de tempo para explicar exatamente por que tem essas diferenças em termos de uma resposta magnética melhor nos terras raras e detrimento dos íons de transição. Porém, os íons de transição ele é bem mais barato e, dependendo daquilo que você deseja, ele consegue atingir algo que você quer em termos de produto de forma bastante satisfatória. Tá bom? Bom, aí você tem essa classificação de materiais moles, do doce, onde você tem uma esterese magnética praticamente sem nenhuma área interna, que é a aplicação em transformadores, aplicações em motores, já que trabalha em corrente alternada e você precisa que o material magnetize e se desmagnetize com uma certa rapidez. Então, por isso que ele tem que ser mole ou doce. Os materiais duros, que é utilizado principalmente em ímãs permanentes, onde você não perde a magnetização remanescente com facilidade. Essa magnetização aqui, né? Você tem a saturação que coincide praticamente com a magnetização remanescente e você tem uma grande área de magnetização. Então, para desmagnetizar esse material, você precisa de uma energia razoável para você atingir o campo coercitivo dele. E dentro da eletrônica, você utiliza um material intermediário. Ele nem pode ser muito fácil de se desmagnetizar, porque imagina aí, você tem um computador e, de repente, você passa com o seu celular, que emite interferência eletromagnética, e aí ele desmagnetiza aquilo que estava gravado no seu HD. Isso não é bom. Da mesma forma, também não é bom ele ser muito duro, porque senão eu boto uma informação aqui e, de repente, essa informação eu quero agora modificar um texto lá que eu acabei de gravar lá no meu HD. Então, eu precisaria de uma energia muito grande para poder modificar o meu texto. Então, nem 8, nem 80. Não, nem um material muito mole, nem um material muito doce. Então, você tem aqui nas memórias magnéticas não voláteis materiais intermediários, exatamente para os meios de gravação. Aí entra um pouquinho o fenômeno da espectrônica, tá certo? Que é exatamente você agregar essa propriedade magnética dentro de uma matéria de uma matriz semicondutora, tá bom? Essa é uma tecnologia que já está sendo bastante estudada e bem desenvolvida, uma tecnologia que também ajuda nesse processo da espectrônica, são chamados semicondutores magnéticos diluídos, onde você dopa as matrizes semicondutoras com elementos de transição ou elementos de terra rara, contanto que ele esteja diluído, porque o processo de magnetização, os fenômenos magnéticos, além de ele estar dentro da matriz, eles precisam interagir. E essa distância entre íons magnéticos é fundamental para que haja uma interação positiva. E se houver uma interação negativa, você não vai ter um material ferromagnético ou um material ferrimagnético, que são os materiais mais interessantes em termos de aplicação. Você vai ter um material paramagnético, vai ter um material diamagnético, ou no máximo material antiferromagnético, que as aplicações são bastante restritas. O paramagnético praticamente não tem aplicação nenhuma. Então, o que você deseja é uma aplicação ferromagnética, onde você vai ter uma magnetização remanescente, que é essa magnetização que tem a gravação de um áudio, a gravação de um texto, etc. Então, a ideia da espectrônica é você inserir essa propriedade magnética através do spin, o giro do spin, porque
Porque quando uma carga elétrica está girando, ele produz momento magnético, seja o giro do spin, ou seja o giro em torno do núcleo, que é o momento angular, que vai gerar um momento magnético angular. Tendo uma carga girando, você tem produção de fenômenos magnéticos. É tanto que até um cabo de alimentação do equipamento, ele produz campos magnéticos ao redor desse cabo, né? Porque tem carga se movimentando aí, e essa carga em movimentação, em giro e etc., você produz campo magnético. Então, a ideia da espintrônica é exatamente inserir esses elementos magnéticos dentro de um material que não tem propriedade magnética para dar essa propriedade magnética. Bom, aqui vou adiantando. Pronto, a ideia aqui do spin, né? Do semicondutor magnético diluído. Deixa eu tirar isso aqui, não sei se... Aqui você tem uma matriz, né? Semicondutora, a ideia, o SMD ou DMS em inglês. Aqui você tem o semicondutor magnético, que é diferente do semicondutor magnético diluído, que o semicondutor magnético você tem camadas de elementos magnéticos, íons magnéticos, de polos magnéticos, como está representado aqui. O semimagnético diluído ele está distribuído de forma diluída dentro da matriz semicondutora. O objetivo dessa diluição é exatamente otimizar esse processo de interação, tá bom? Que o processo de interação, porque veja só, eu sempre falo isso para os nossos alunos, não adianta você só dopar. Eu pego lá, vamos pegar aqui o níquel, né, que é muito utilizado como elemento de transição para você ter uma propriedade magnética. Bom, só o fato de eu dopar ele com níquel não quer dizer que eu vou ter uma propriedade magnética, não quer dizer. É necessário que ele vá para a matriz, porém que ele faça o seu papel lá dentro da matriz. Qual é o papel? O papel de interação. Eu faço sempre uma relação com os alunos. Não adianta você estar em sala de aula. Só a sua presença não adianta. Você precisa interagir na aula para gerar conhecimento. Então, a mesma coisa também lá dos dipólos magnéticos, do elemento magnético. Não adianta ele estar só na matriz. Ele precisa interagir de forma positiva com os outros elementos, os outros dipólos magnéticos, para que haja um fenômeno de ferromagnetismo, para que haja magnetização remanescente, mesmo que eu tire o campo magnético externo, mesmo que eu desligue o meu equipamento, continua aquela magnetização lá. Tá bom? Vou trabalhar aqui para cima. Parece que está travado aí. Vocês estão me vendo aí? Estou vendo, Ramon. Só o slide que travou. Deu uma travadinha aqui. Opa, Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, de forma rápida também, a questão aqui da esterese magnética, né, que isso é importante a gente dar uma entendida, falando a questão lá da magnetização remanescente, e de repente eu coloco lá um elemento que tem propriedade magnética. Como é que isso aí funciona, né? Aqui você tem um campo magnético através de um campo elétrico e gerar um campo magnético. E aí, se o seu material tiver propriedade magnética, tiver um elemento magnético dentro de uma matriz semicondutora, na hora que você aplicar um campo magnético, você vai começar a orientar esses campos magnéticos, esses domínios magnéticos, até a sua saturação, que é essa região aqui. Se você retirar o campo magnético, bom, se ele tiver uma propriedade ferromagnética, ele vai gerar uma magnetização remanescente. Isso é ótimo, tá bom? Para aquilo que você deseja. Bom, se você quiser desgravar aquilo que você gravou, então você aplica um campo magnético externo até atingir o campo coercitivo. Se você quiser gravar outra informação, outro texto, outro vídeo, bom, de repente outra informação, você grava no sentido que você deseja. Ou seja, o sentido desses dipólos magnéticos é exatamente a informação que você gravou naquele material. Tá bom? Então, isso aqui é a esterese magnética que você faz análise dos materiais através do VSM, que é a magnetropia de amostra vibrante. Né? Você consegue fazer essa análise para saber se o material tem propriedade magnética ou não, através desse tipo de análise, e aí, se ela tiver uma área de esterese aqui, como acontece aqui, como está mostrando isso aqui, vai ser um material magnético. Fiz essa pequena, não é nem introdução, tá bom? É um pequeno apanhado do que a ideia do semicondutor e a ideia também da propriedade magnética. Agora vamos para o que a gente faz mais dentro do nosso contexto aqui, a nossa universidade, tá bom? Eu tenho um tempozinho aqui, vou ser mais rápido para não extrapolar o tempo. Então, a ciência, o produto, e aqui é onde entra a nossa engenharia.
Engenharia é a aplicação dos conhecimentos científicos, econômico, social e prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar estrutura, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. E também profissão em que se adquire e se aplicam os conhecimentos físicos, matemáticos e técnicos da criação, aperfeiçoamento e implementação de produtos e processos, utilidades que realizam uma função ou objetivo. Tá bom? Então, a ciência, a eletrônica, e aqui você, de forma bem rápida, para a gente explicar aquela ideia inicial, por que utilizar os semicondutores, né? A ideia é você tem aqui a banda de valência, de condução, e aí você tem um gap aqui estreito, podendo manipular esses elétrons que saem daqui e vêm para a banda de condução, que é uma banda livre, quando o elétron se torna praticamente livre. O elétron chegando aqui, se eu aplicar um campo elétrico, eu consigo direcionar esses elétrons, é isso que os dispositivos eletrônicos fazem, é isso que os equipamentos eletrônicos também fazem. Bom, devido ao pequeno gap, a temperatura ambiente e o número de elétrons da banda de condução é apreciável. Por isso que eu preciso dopar esses materiais semicondutores para minimizar o efeito da temperatura. Senão, a temperatura vai ficar muito sendo influenciando demais a forma como esses dispositivos trabalham. A concentração de elétrons na banda de condução de um semicondutor puro varia exponencialmente com a temperatura. Isso aqui eu estou considerando um semicondutor intrínseco, que na prática ele não pode ser intrínseco devido ao efeito da temperatura. A atividade do semicondutor também pode ser dramaticamente alterada pela presença de impureza. Então, os semicondutores utilizados na eletrônica necessariamente têm impurezas sendo dopadas nessa matriz. Bom, isso aqui eu quis colocar porque faz uma relação com relação da questão dos gap direto e gap indireto. Aqui, obviamente, a gente não vai entrar em detalhe, mas aqui é a banda de valência e aqui é a banda de condução. Veja que o máximo da banda de valência do semicondutor silício é nesse ponto aqui, o vetor de onda dele. E o mínimo da banda de condução, a gente remetendo essa ideia aqui, ó, aqui está algo bem didático, né? A banda de condução, o mínimo da banda de condução coincidindo com o máximo da banda de valência. E aqui a banda de valência é bem diferente aqui, porque o elétron se movimenta dentro dessa estrutura do estado sólido, né? Então não é tão bonitinho como eu mostrei na figurinha anterior. E aqui você tem a banda de valência, né? Dentro da posição do elétron, você tem vetores de ondas diferenciados. Bom, o que interessa para a gente, o máximo da banda de valência e o mínimo da banda de condução. Veja que não coincide o máximo com o mínimo. Isso aqui é chamado gap indireto. Por exemplo, o silício não é interessante para fabricar LED. Ou dispositivos ópticos, não é. Você utiliza outro tipo de semicondutores. Por que você utiliza outros tipos de semicondutores? Porque ele é mais eficiente, porque eles têm um gap direto. Então, como é que eu produzo luz? O elétron vai para a banda de condução e ele quer o processo de recombinação de forma natural ou de forma forçada, ele volta para a banda de valência e emite um fóton, perdendo energia. E esse fóton é exatamente para a produção, por exemplo, fabricação de LED. Como aqui os mínimos e os máximos não coincidem, então o silício não é um candidato bom para fazer o processo de fabricação, por exemplo, de dispositivo óptico eletrônico, tá bom? O germânio também não é um bom candidato, porque ele também tem um gap indireto. Tem o arsenete de galho, que é esse semicondutor aqui, muito utilizado para a fabricação de LED, por exemplo, tá bom? Ele tem um gap direto. O máximo da banda de valência coincide com o mínimo da banda de condução. Então, é mais fácil o elétron voltar da banda de condução para a banda de valência e emitir o seu fóton sem precisar estar emitindo um fono, que é exatamente perda por aquecimento. Então, ele é mais eficiente. Toda energia perdida é energia produzida através de luz. Tá bom? E aí eles fabricam exatamente os LEDs, o laser com semicondutores, por exemplo, com maçaneta de galho. Tá bom? Bom, aqui também eu posso adiantar mais um pouco. E aqui é o gap direto, o gap indireto. O momento é conservado na emissão do fóton e a transição é permitida. Por exemplo, na estrutura de bandas maçaneta de galho. Já do gap direto, a transição do gap é possível com a emissão e a absorção de fóton, desde que acompanhada da emissão e absorção de fono. Então, você há uma perda de energia aí.
Então, a eficiência cai um pouco. Você pode fazer, porém, você é um LED com menos eficiente, tá bom? Vamos em frente. A questão da condutividade dos semicondutores, ele é um pouco diferente do processo da condutividade dos materiais elétricos, porque aqui você trabalha com pares eletrolacunas, né? Bom, na hora que você estimula esse semicondutor externamente, através de um campo elétrico, ou através de um fóton, radiação, ou através da variação de temperatura, você tira um elétron da banda de valência e coloca na banda de condução. Então, você produz um elétron na banda de condução e produz um buraco aqui. Ou seja, a carga que faz com que o semicondutor modifique a sua condutividade é tanto carga positiva do buraco como carga negativa. Então, é o par eletro-buraco. Por isso, a importância de você dopar esse material para você gerar um material tipo P e tipo N. Consequentemente, você tem um dispositivo para poder ser polarizado. Se você não colocar essa dopagem, você, além de ter um efeito da temperatura que vai prejudicar o processo de condução, você também não pode colocar um campo elétrico externo para poder manipular a direção desse elétrico, porque ele não tem como você polarizar o dispositivo. Por isso que, além de você produzir esse par lacuna, você precisa dopar, tá bom? Aqui é um texto que vai explicar melhor isso aí. O material é puramente intrínseco, a quantidade de elétrico que você tem na banda de condução é a mesma quantidade de buraco que você tem também na banda de valência. Por isso que as concentrações são iguais. Deixa eu passar logo tudo aqui. Bom, aqui a gente pode adiantar. E aqui eu estou mostrando aqui que com o aumento da temperatura, a concentração intrínseca do material aumenta. Veja aqui que aqui o gráfico está inverso. Chama a atenção como aí a pós-graduação é engenharia física, eu fiz questão de tratar um pouco também da física. Eu aqui nesse gráfico sempre chama a atenção dos alunos, mostrando a preocupação que você tem que minimizar o efeito da temperatura, né? E quando você aumenta a temperatura, a concentração intrínseca na banda de condução aumenta. Consequentemente, você vai estar variando a condutividade do material. Variando a condutividade do material, você também está variando também a resposta daquele material, a mobilidade daquele material para o mesmo campo elétrico aplicado. Aí entra a importância de você fazer o processo de dopagem do material, onde entra os semicondutores extrínsecos. Então, qual é a finalidade de eu dopar o meu material? Primeiro, minimizar o efeito da temperatura. E segundo, você criar uma polaridade no seu semicondutor, que é transformá-lo em material tipo P ou tipo N. Consequentemente, você desenvolver aqui os dispositivos semicondutores, como está mostrado aqui nesse esquema elétrico, de tiristor, do diodo, transistores e tudo mais. E aqui uma placa de circuito impresso que mostra exatamente esse dispositivo. Então, todos os dispositivos que são utilizados para controle, necessariamente eles estão dopados. Primeiro, eles minimizam, não eliminam. Minimiza o efeito da temperatura. E outro, ele gera uma polaridade. O efeito da polaridade é porque na hora que você colocar uma bateria no seu equipamento, vai ter a polaridade positiva e negativa. Então, se o semicondutor é tipo P e tipo N, ele vai obedecer a essa polaridade. Então, necessariamente, você tem que dopar o seu material. Bom, e aí você transforma em material tipo P e tipo N, com isso podemos projetar os dispositivos eletrônicos. E aí o processo de dopagem se dá. Se você tem uma matriz, vamos pegar uma matriz de silício, tem 4 elétrons na última camada. Se você coloca, por exemplo, um galho aí na vida, que só tem 3 elétrons na última camada, ele vai gerar com deficiência de elétrons, né? Já que o silício era 4, você colocou um elemento de 3. Então, você vai gerar uma deficiência de elétron, que na realidade você vai estar gerando buracos na estrutura. Consequentemente, você vai gerar um nível de energia na banda proibida, que é o gap. Só que esse nível de energia é dado pela impureza que você colocou no material. Se você colocar um elemento que tem uma quantidade de elétron maior, então você vai estar colocando um nível energético próximo à banda de condução, transformando esse material em tipo N, tá bom? Isso aqui que eu expliquei também. Um material tipo N, com excesso de elétron, com
nível energético próximo à banda de condução, e o material tipo P, com falta de elétron ou excesso de buraco, com nível energético dentro da banda do gap, próximo à banda de valência. E aqui, se você polarizar ele, dependendo se tipo N, se você polarizar ele, como está nessa formação, a corrente vai circular em sentido. Se você polarizar inversamente, a corrente vai circular de forma contrária, porque o portador majoritário são elétrons, os portadores minoritários são lacunas, ou seja, se você polarizar dessa forma, a corrente vai circular da esquerda para a direita e os buracos sentido contrário. E aqui você também faz o processo também contrário, né? Se polarizar dessa forma, a corrente vai da esquerda para a direita e os buracos vão em outro sentido. Aqui eu não vou entrar em detalhe, não, até a questão do tempo, entendeu? Eu vou adiantar aí também. Como é que a gente faz esse controle, ou como é que a gente faz o cálculo da concentração desses elétrons na banda de condução? A gente tem algumas fórmulas que a gente pode calcular essa concentração, tá bom? Que a gente está chamando aqui de N0. N0 significa a quantidade de elétrons na banda de condução. P0 significa a quantidade de buracos na banda de valência. Então, ela depende fundamentalmente da variação da energia de Fermi e também da concentração do elemento que eu coloquei como impureza. Se eu colocar mais impureza, a concentração de impureza nesse material, eu vou estar variando aquele nível energético dentro do gap, e aí eu posso fazer com que o meu material entre em condução com maior facilidade ou com menos facilidade. Ou seja, quem vai controlar a minha condutividade não é mais a temperatura, e sim a concentração de dopantes que eu coloquei nesse material. A temperatura vai ter também um controle, mas vai ser minimizado. É exatamente isso aqui que eu explico também. E a forma também que eu consigo mensurar, além do valor de N0 e o valor de P0, é a movimentação da energia de ferro. Quando eu dopo ele com material com excesso de elétron, essa energia de ferro fica mais próxima da banda de condução. Quando eu dopo ele com elementos que têm falta de elétrons ou com excesso de buraco, essa energia de ferro vai ficar mais próxima da banda de valência. Além do nível energético que foi criado, o nível de ferro também começa a variar. Quando o semicondutor ele é puro, essa energia de ferro ele fica no meio do gap. Isso aqui é um gráfico que eu acho altamente prático também. Isso tudo que eu estou falando é dentro de uma condição normal, dentro das condições nominais. Porém, se eu aumentar a temperatura demais desse semicondutor, o efeito termo começa a aparecer novamente. Eu digo que acontece o efeito avalanche. Então, todo esse processo que eu acabei de falar, uma faixa intrínseca, colocando uma concentração doadora ou uma concentração aceitadora, transformando para um material tipo N, outro material tipo P, tá bom? Isso é dentro de uma faixa de temperatura. Se você coloca um equipamento numa faixa de temperatura muito alta, o efeito da temperatura começa a ficar, mais uma vez, latente. E aí aquele equipamento vai funcionar de forma inadequada. Tá bom? Olha aqui, também precisava um pouco mais de tempo de falar de fluxo de elétrons, de condutividade do material, o que é que depende, né? Tempo de colisão, que é uma grandeza puramente quântica, a massa efetiva também do elétron, a mobilidade, o efeito da concentração e da temperatura na mobilidade desse elétron. Quando eu falo mobilidade, vai influenciar também da condutividade do material, da velocidade desse material, em tempo de resposta, você aplica um campo elétrico, qual é o tempo de resposta que esse material vai fazer com que a condutividade varie e, consequentemente, o equipamento, saber que há uma mudança de estado naquele equipamento, isso tem a ver com a mobilidade. E a mobilidade tem a ver com a microestrutura do material, tem a ver com a quantidade de impureza, tem a ver com as condições que você colocou aquele material ou fabricou esse material. Bom? Bom, aqui também tem a ver também a questão da mobilidade com a concentração, dependendo da matriz que você está utilizando. Se for a matriz de ascendente de galho, a mobilidade funciona de um jeito, se for de silício, funciona de outro jeito, porque cada um tem suas características. Então, até a matriz que você vai escolher para fabricar o seu dispositivo vai influenciar também as características do funcionamento dele, tá bom? É isso que eu quero mostrar sempre aos alunos nesse gráfico aqui. Bom,
Dito isso aí, de forma bem rápida, viu, pessoal? Isso aí a gente demora bem mais. Bom, mas a ideia aqui é mais um bate-papo. Depois eu acho que vai abrir para perguntas. E aí eu fico também à disposição de perguntas e respostas. A gente trabalha também com os termistores, né? Esses termistores, sim, ele é um sensor de temperatura que a finalidade dele é exatamente mensurar ou ser sensível à variação de temperatura. Então, é interessante que ele tem um dopante, mas que ele não minimiza o efeito da temperatura, tá bom? Então, tem os termistores tipo N e tipo P, ou os NTC ou PTC, que é o coeficiente de temperatura negativo e o coeficiente de temperatura positivo. Então, o nosso laboratório, que é o LAMAV, né, que é o Laboratório de Materiais Avançados, que completou um ano agora no mês de agosto, um ano de fundação. Ele estava no papel, mas agora está de forma física, né? Um laboratório simplesinho, humildezinho, mas já está começando a desenvolver alguns produtos, alguns filhotes acadêmicos, tá bom? Então, a gente tem alunos de doutorado trabalhando, de mestrado, iniciação científica, trabalhos de TCC, bom. Então, a gente está começando também a trabalhar com essa parte de desenvolvimento de termistores, que são sensores de temperatura, ou seja, ele é baseado em materiais semicondutores. Então, a gente aumenta a temperatura e a sua resistência elétrica começa a diminuir com a variação, no caso aqui, se ele for NTC. Se for um PTC, o processo é ao contrário. Quando aumenta a temperatura, a sua resistência aumenta. Qual é a finalidade dele dentro do mundo eletrônico? Ele serve para proteção, no caso de um PTC, ajudando o fusível, ou serve para a detecção de temperatura, utilizando em ar-condicionado, utilizando em equipamentos que você não precise de precisão. Quando você quer precisão, o melhor para utilizar para medição de temperatura é um termopar, tá bom? E não um NTC, tá bom? Mas para uma aplicação mais simples do nosso dia a dia, ele funciona perfeitamente, tanto para medida de controle, como também de proteção. Bom, aqui é um trabalho de um aluno de iniciação, uma iniciação científica, que ele pegou uma matriz de óxido de zinco, que é um semicondutor de gap largo, que é em torno de 3,4 eletronvolts, um gap razoavelmente largo. Ele não é caracterizado como material isolante, porém é um semicondutor de gap largo, quase um isolante, né? Isso aqui foi algum resultado de um trabalho dele, onde ele fez uma análise de gap, depois de um processo de montagem, ele pegou o óxido de zinco e colocou com níquel. E aí percebe que a linha permanece dentro da faixa de material semicondutor, mesmo depois do processo com 5%, e aquele do com 10%, e essa variação do dopagem também muito gap do óxido. E além do mais, ele dopou como níquel aqui. Ele é um metal transição, ele gerou uma esterese magnética. O óxido é um material diamagnético. E uma esterese diamagnética ele pega no segundo e quarto quadrante. E aqui eu mostro claramente que ele tem uma pequena área de esterese. Tá? E depois, quando ele aumenta mais esse campo, ele se transforma em um material, tem uma tendência de se transformar em um material paramagnético. Porém, a gente pode trabalhar dentro dessa faixa de campo magnético, que ele é um material ferrimagnético para determinadas aplicações, tá bom? Devido ao níquel, que é um metal de transição. Aqui é um dispositivo já feito por ele, colocar os terminais, isso aqui foi um grande desafio. Colocar o terminal, só falta colocar aqui encapsulamento. Então, aqui a gente tem um dispositivo, um termistor, e aqui ele fez uma análise de um gráfico teórico. Ele primeiro construiu esse gráfico, pegou as constantes desse termistor, montou a equação do termistor, que você tem na literatura, começou a colocar alguns valores de temperatura e construiu um gráfico teórico. Percebe que esse gráfico prático se assemelha bastante com o gráfico teórico. Entendeu? Então, esse gráfico, essa equação teórica, me dá previsibilidade para aquilo que a gente fez de forma prática, tá bom? Através desse termistor aqui com a base de níquel, tá bom? A gente também trabalha com termistor com samário, com cobre, com outros elementos também, para ver qual é a resposta desse material. A ideia desse dispositivo é exatamente ele ser sensível à temperatura, como eu falei, como também ele tem um bom tempo de resposta na hora que ele é estimulado termicamente. Finalizando, outro material que a gente trabalha também são os varistores, que são dispositivos para proteção de equipamentos eletrônicos, como esse esquema elétrico que está aqui, é o VDR, né? Material feito de material cerâmico, você coloca em paralelo a fonte de energia, se tiver algum transiente de energia, no lugar dessa corrente de transiente e equipamento, é desviado pelo varistor protegendo o equipamento. Como é que isso acontece?
através de uma dinâmica de corrente que sai rompendo as barreiras elétricas que são formadas através dos contornos de grãos, que é formado através desses vários tubos. Tá bom? Então, você tem uma microestrutura aqui de tamanhos de grão. Quanto menor esse tamanho de grão, maior a tensão de trabalho desse varistor. E esse varistor ele trabalha com a chamada região não ômica, ou a região de resistividade não linear, também conhecido como região não ômica, que é essa região aqui, que não obedece à lei de Ohm. Então, quando a corrente começa a aumentar, a sua resistividade vai diminuindo também, desviando essa corrente que era para passar para o equipamento e protegendo o equipamento. Então, a gente também está trabalhando com um doutorado dentro desse contexto de fabricação de varistores, tem uma baixa tensão residual, uma baixa corrente de fuga e uma rápida resposta frente a transiente de tensão. Eu acho que eu cumpri dentro do meu tempo, passei aqui 3 minutos. Eu agradeço mais uma vez. E aí o nosso laboratório é o laboratório aqui do LAMAV, tá bom? Muito obrigado aí a todos que me escutaram e tudo mais. Eu passo a palavra para a professora Verônica. Eu agradeço desde já, professor Ramon. Se você quiser tirar, né, a apresentação para... Pronto. Beleza? Beleza, Desculpa eu a agradeço. velocidade, eu tive que acelerar bastante aí o processo, porque não dava para entrar muito em detalhe, tá bom? Mas foi ótimo, né? Desde já, parabéns, né? E eu abro, né, para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, o professor Ramon está aberto a fazer. Só tomar só uns carocinhos de água aqui, viu? Como diz aqui no nosso sertão. Pois toma aí. O aluno, né, o aluno da pós, né, graduação, Francisco Torquato, ele parabeniza, né, pela apresentação e faz uma pergunta, Ramon. Ele diz, será que é minha família ou não, Francisco Torquato? De repente. Será, hein? Bom, pode ficar à vontade. Então, com relação aos temistores, vocês já estudaram formas de síntese ou composições que reduzam a influência de campos eletromagnéticos durante as medidas de temperatura? Não, ainda não, ainda não. Bom, assim, obviamente que a questão de interferência eletromagnética é um problema crucial dentro do contexto da automação e da eletrônica. É crucial. Por que é crucial? A gente chama até que é o lixo da eletrônica, porque na hora que você consegue, você tem o processo de chaveamento para aumentar a velocidade do equipamento, você gera um efeito colateral, que é exatamente a interferência eletromagnética. A gente não estudou isso aí, até porque não sei se a sensibilidade dos termistores é tão alta assim com relação à interferência eletromagnética, porque, obviamente, que ele vai interferir nessa passagem da corrente elétrica, mas a gente não estudou ainda esse efeito dos termistores dentro desse contexto, tá bom? Não estudamos. O que a gente está focando agora é mais uma boa resposta, por exemplo, qual é a resistência maior que ele pode ter em determinada faixa de temperatura e o tempo de resposta na hora que eu estimulo ele externamente através de uma variação de temperatura. Sim, isso aí a gente está trabalhando de forma bem incisiva. Agora, obviamente que a gente pode também estudar um pouquinho mais essa influência do campo eletromagnético nos termistores, tá bom? Mas, por enquanto, não. Ok. Outro aluno, né, da pós-graduação... Agora, Verônica, eu não sei se você confundiu termistor ou varistor. O varistor, sim. Aí, sim, o varistor aí tem um problema de interferência eletromagnética. Aí, sim. O termistor, nem tanto, viu? Mas o varistor, sim, porque é um transiente que é gerado devido a outro equipamento de chaveamento que pode prejudicar o processo de proteção. Aí, sim. Mas o termistor, nem tanto assim. Ah, beleza. Outro aluno, né, da pós, Felipe, ele parabeniza também pela apresentação e faz uma pergunta. Estruturalmente, o que causa a redução de resistência dos termistores? Termistores, vamos lá. Tamanho do grão, microestrutura. Tudo é microestrutura. Contorno de grão prejudica muito. Não vamos falar para prejudicar, não, porque prejudicar você foca demais. Na ciência não pode focar demais, né? Depende daquilo que você quer. Isso vai depender, por exemplo, do qual é a faixa de temperatura que você deseja trabalhar. Isso é um ponto. 2. Qual é o termistor que você quer fabricar? Um termistor de quanto? Ohms? 5 ohms? 10 ohms? 1 kilo-ohms? 1 mega-ohms? Depende disso aí. A microestrutura vai influenciar. Então, o que é que influencia? Impureza. Depende do dopante que você colocar. Se você colocar cobre, ele vai trabalhar de um jeito.
colocar níquel, trabalha de outro jeito. Por exemplo, o cobre, ele aumenta muito a faixa de temperatura, consequentemente também a faixa de resistência. De repente, você tem uma aplicação que aquilo é interessante. Já o níquel diminui isso aí. A faixa de temperatura de trabalho é um pouco menor, consequentemente, também a faixa de resistência também é menor. Contorno de grão, isso vai influenciar também. Processo de sintetização, que vai controlar o contorno de grão e, consequentemente, também o tamanho de grão. Então, tudo isso aí vai estar influenciando na resposta final do seu termistor. Quando eu falo resposta final, é faixa de temperatura, faixa de resistência, tempo de resposta e, obviamente, também se ele aguenta aquela temperatura. E não adianta você fabricar isso tudinho, vai colocar dentro do forno, o encapsulamento derrete, os terminais se fica desconectado e aí ele deixa de funcionar. Também não é interessante, tá bom? Mas em termos de microestrutura, principalmente o tamanho do contorno de grão, quer dizer, o tamanho do grão e, obviamente, a área de contorno de grão. Ok, então. Alguém mais? Tem alguma pergunta a mais? Algum comentário, professora Ana? O áudio, Ana. Eu sempre faço isso, impressionante. Vou aprender. Não, eu queria só parabenizar o professor Ramon Torquato, foi muito esclarecedora a sua palestra, e aí a gente faz algumas conexões com outras palestras que teve, né, com dispintrônica, que o professor Sérgio Rezende falou. A gente é referencial, viu? Pois é, a parte do magnetismo que o professor Cid falou também bastante, então foi bem contextualizada a sua palestra, gostei. Tá bom. Muito obrigada Tá bom. Cada colóquio vai casando, né? Um conteúdo vai casando com o outro, né? Quem está acompanhando, né, toda semana tem percebido isso. Né? Pois é, estamos numa mesma linha de raciocínio, né? Isso é bom. Isso é bom, é ressonância, meu amigo. E essa ressonância está exatamente voltada pelas necessidades da sociedade. Né? Veja que as coisas giram em torno dessas propriedades. Então, as coisas vão começar a convergir. Quer dizer, conversar não, já estão convergindo para isso aí. Né? Então, às vezes, é aquela velha história. Os personagens são diferentes, mas o enredo é praticamente a mesma coisa. Né? Os personagens diferentes. É isso mesmo, professor. E desde já, professor Ramon, eu só tenho a agradecer, né, a sua participação, né, quero dizer que a unidade, né, a UACS está aberta, né, a vocês precisarem aí da UFPB, né, e sempre bom, né, termos parcerias. Com certeza, certeza. E estamos sempre à disposição, se precisar de outro momento, para a gente aprofundar mais essas ideias, tá bom? Eu quis colocar um pouco mais extenso, exatamente para remeter essa ideia da física também, que a engenharia precisa dessas ferramentas físicas. Não dá mais para você trabalhar de forma isolada. Você precisa dessas ferramentas matemáticas, ferramentas físicas, outros conhecimentos. Por isso que eu sabia que ia ficar uma coisa mais acelerada, mas, porém, eu quero colocar, pelo menos, para instigar esse ideia. E se precisar em outro momento, Verônica, professora Ana, eu estou à disposição sempre, tá bom? Da gente bater um papo mais alongado aí com os alunos. Estamos à disposição, sem sombra de dúvida, tá bom? Ok, eu agradeço demais. Então, tá bom. Certo, gente? Beleza. Então, obrigada, professor Ramon, obrigada a todos, né, que estão presentes hoje, né, e já faço o convite, né, para a próxima semana, né, no mesmo horário, estaremos divulgando, né, novamente, com o novo cartaz do colóquio, e eu agradeço a todos, né, e tenham um bom dia a todos. Tchau, tchau, gente.